Se você ouviu o vídeo anterior, sabe que eu fiquei de falar sobre 4 passos ou princípios que eu julgo necessário saber. Princípios que me ajudaram na minha jornada, principalmente no início, e que creio piamente que irão te ajudar, seja seu início ou continuação de jornada. Eu recomendo que a partir daqui tu tome notas a seu gosto. O conteúdo pode ser novo ou muito denso para ti. Sendo assim, eu recomendo fortemente que você faça anotações. Anotações que você julgue necessárias ou importantes. Isso vai te ajudar na assimilação do conteúdo. Vamos falar daquilo que eu julgo assim o mais importante, o mais necessário, o que vai dar aquele gatilho inicial. O primeiro passo, o princípio que eu mencionei no áudio anterior, que vai ser encarar sua situação de forma pragmática e realista. Vamos entender isso? Tu pode vir aqui e me perguntar, mas Broken Steel, o que é isso? O que você quer dizer? Eu quero que, antes de mais nada, você dê uma olhada na sua situação, na sua vida atual. Eu quero que você encare os problemas que você está passando agora na sua vida, seja eles quais forem. Eu quero que você tire algum tempo do seu dia para elencar informações básicas e cruciais da sua vida. Eu quero que você olhe para o abismo, eu quero que você encare isso nos olhos, por mais desagradável que isso possa ser, entende? Inicialmente, o que eu tenho reparado assim no pessoal que eu costumo ajudar, conversar, é que geralmente acontecem dois efeitos quando a pessoa ela encara esse, entre aspas, abismo. O primeiro que pode acontecer é a pessoa se sentir deprimida, desanimar, né? Às vezes ela tem uma visão assim bem realista da situação que ela se encontra, uma situação ali de dívida, emprego ruim, é uma situação ali que ela tem muitos compromissos, tem muitas responsabilidades e a pessoa entra naquele negócio meio que black pill, desespero, sabe? E aí tem um segundo efeito também, que geralmente poucos eles têm esse segundo efeito por conta própria. Geralmente eu tenho que dar uma incentivada, uma clareada, mostrar um segundo caminho, uma segunda via. O segundo efeito é você aceitar suas imperfeições, seus problemas e utilizar eles para justificar seu caminho agora, a partir daqui, entende? Então você vai justificar suas imperfeições para dar um gás para o seu caminho a partir desse momento, entendeu? Então, se você tá no emprego ruim, tá ganhando pouco, tá uma merda a sua vida, é por causa disso que você vai começar a fazer as coisas. Esse vai ser o motivo, esse vai ser o gás. Então, você pode vir aqui pra mim e falar: Porra, Broken Steel, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto de ter que acordar cedo, eu não gosto de ter que trabalhar todo sábado, eu não gosto de ter que ficar lidando com pessoas, entendeu? Não tem problema. Eu não gosto de ter que morar com minha mãe, parente, às vezes você tem uma relação ruim ali. Eu sei como é, tu acaba adquirindo às vezes uma certa idade, o pessoal quer te chutar pra fora. Não é todo mundo que é assim, mas quem passa por isso sabe como que é. Tu fica meio que preso ali, o pessoal fazendo pressão em cima de ti pra você virar na vida, ser um Duracell, entende? Eu entendo como é passar por esse tipo de situação. E é por isso que eu digo, é justamente por esses e outros motivos que você terá que dar um gás, entende? E aqui vai uma primeira sacada. É justamente por eles e para eles que você vai ter que lidar com esse abismo que eu mencionei por um tempo. Se você lidar com ele por um período de certa forma fazendo o que você não gosta, tu nunca mais vai precisar voltar a olhar para esse abismo. Entende? Porque praticamente você vai mitigar, ele não vai existir. Eu vou explicando ao longo desse vídeo e passando mais sacadas em outros vídeos posteriores para entender mais ou menos essa visão. Não sei se agora inicialmente vocês entendem. Então você vai lidar com esse abismo por um tempo para depois lá na frente tu conseguir virar as costas para ele completamente, se você fizer as coisas certas e não der um grande azar na vida. Eu quero que você faça o seguinte: anote um papel ou faça um exercício mental, de preferência tenha isso anotado, facilita bastante. Elenque tudo aquilo que te incomoda atualmente na sua vida, tudo aquilo que você pode controlar.
Dê preferência àquilo que você controla, entende? Por exemplo, um emprego, a situação ali de você estar morando às vezes de favor, questão de dívida. Foque naquilo que você pode controlar. Deixa coisas mais abstratas, se você for anotar lá pro fim da lista, entendeu? Tipo, questão de governo, política, isso daí você não vai conseguir controlar, infelizmente. Relacionamentos afetivos, a gente tem muito pouco controle em cima disso. Foca naquilo que você consegue controlar, que é mais pontual. Mas sem discriminação, anote tudo. Anote tudo que está te incomodando de uma maneira mais estoica. A intenção aqui é evitar o sofrimento ou inibir o sofrimento, entende? Pega por essa perspectiva. E aí, depois que você tiver elencado todos esses problemas, assim, eu quero que imediatamente após você faça o contrário. Tu elenque um cenário ideal, entendeu? Por exemplo, se fosse para ter um trabalho, eu queria um trabalho que eu estivesse ganhando X reais. Ou, por exemplo, eu não queria estar trabalhando. Eu queria estar ganhando uma rendinha ali mais ou menos, sei lá, de uns 2, 3 mil reais, mas eu ficando em casa, tendo mais tempo para fazer as coisas que eu gosto. Sem discriminação também, só vai anotando esse cenário ideal. Então você anota os problemas, aquilo que te traz sofrimento na sua vida atualmente, e o que seriam as supostas soluções, ou o que seria o suposto cenário ideal. Tipo, se eu tivesse desse jeito aqui na minha vida, eu estaria tranquilo. Vamos supor, com uma casa própria, tendo uma renda ali de, pelo menos para mim pagar minhas contas e comer, por exemplo, uma renda ali de 2.000, 1.500 reais, eu ficaria tranquilo. Se eu tivesse uma propriedade com terra para mim cultivar alguns tipos de alimentos ou ervas, anote tudo ali que você acha que seria um cenário ideal para você. Presta atenção que essa questão de você anotar o cenário ideal, ele é individual, vai ser diferente para cada indivíduo. O meu cenário ideal, o que eu tenho como base assim de ideal para cenário ideal para mim, pode ser completamente diferente para outra pessoa, entendeu? Então, isso é individual. Você vai ter que tirar um tempo realmente para você ver os problemas da sua vida, encarar eles e aí você pensar em um cenário ideal, uma forma que você não estaria sofrendo, por se dizer assim. Um exemplo aqui para dar uma diferença, às vezes para uma pessoa o cenário ideal seria não precisar se preocupar com o boleto e sair da dívida. Para isso, para algumas pessoas podia ser o suficiente, entendeu? Um cenário ideal ali para uma pessoa. Agora para outros não, às vezes um outro indivíduo ele tem um outro tipo de problema e ele tem outras ambições, almeja outras coisas. Para ele podia ser um cenário ideal ele ter uma propriedade ali de quase 1 milhão de reais, um iate, viver de festa, entende? Então para cada indivíduo vai ser diferente. Por isso que eu recomendo você sentar, tirar um tempo e fazer essa listinha. Vai valer muito a pena. Um exemplo bom de cenários ideais para tu ter uma ideia de extremos. Eu tenho um amigo, ele é bem mais antigo que eu. E aí para ele, o patamar de vida que ele tá hoje tá bem tranquilo. Ele é um cara que ele comprou um terreno, construiu uma propriedade, ele tem uma renda maneirinha ali de uns 5 mil no mês e ele fala, cara, pra mim tá de boa aqui desse jeito, anônimo, tranquilinho, entendeu? Agora não, tem outras pessoas que, por exemplo, quer ser um Dan Bilzerian da vida, entendeu? Não tem problema nenhum. Se esse é seu desejo, seu sonho, você só tem que entender que vai exigir um preço bem maior. Vai custar mais caro você chegar nesse padrão e talvez você não consiga chegar lá, entendeu? Mas não tem problema nenhum. Cada um tem sua ambição, suas motivações, seus motivos, sem discriminação nenhuma. O que eu observei bastante é que é importante o pessoal sempre anotar aquilo que, pelo menos uma anotação ou outra, nesse cenário ideal, é você focar naquilo que vai amenizar o sofrimento, entendeu? Aquelas coisas que tiram sua paz, coisas pequenas às vezes. Você não queria estar passando por aquelas coisas, coisas pontuais. Foque em cenários que resolvam esse tipo de problema, que tire essa dor, esse sofrimento, entendeu? Às vezes você tem até um emprego legalzinho, maneiro, o problema é que ele exige bastante de você, você às vezes tem que ficar fazendo hora extra, o banco de hora direto, e você
às vezes já tem filho, não consegue ter um tempo com eles, não consegue passar um tempo com os amigos, não consegue passar um tempo com família. E aí você fica naquela sinuca de bico, se você se nega a fazer o que o empresário quer, ele acaba te cortando, mas tipo, você é um profissional da área e você sabe que vaga nesse setor ou em outras empresas é mais escasso, e aí você fica ali naquela como se fosse um refém dos caras, sabe? Tu não tem o poder de dizer não, entendeu? Então, é legal você ter um aporte financeiro por trás porque você se priva dessas situações. Então, por exemplo, um cenário ideal para mim seria ou eu estar trabalhando num emprego mais tranquilo, ou eu nem estar trabalhando, entendeu? Para mim não ter que ficar passando por essas discussãozinhas chatas às vezes de trabalho. Ter que ficar argumentando, pô, não quero ficar até mais tarde, entendeu? Quem trabalha em emprego que precisa ficar até mais tarde sabe que você é meio que coagido, né? Existe aquele esqueminha de tu entrar na listinha negra se você se nega a ficar trabalhando de domingo às vezes, entende? Fora que tem a sacanagemzinha também às vezes por trás, né? Tu faz um superávit ali de banco de horas e aí quando chega nos períodos mais tranquilos o pessoal vai te deixando em casa, nem te avisa, nos dias esporádicos, tipo terça, quarta-feira, entendeu? Então é importante tu adquirir um acúmulo financeiro para você não ter que ficar passando por esse tipo de situação, por exemplo. Depois que você fez essas duas, vamos dizer assim, colunas de anotações, a gente vai estar terminando essa parte de encarar sua situação. E aí a gente já imediatamente entra na outra parte, que vai ser a parte de encarar de forma pragmática e realismo. Agora sim a gente vai aplicar um filtro para ver o que é viável e o que não é viável, entendeu? O que tu vai fazer agora? Tu não precisa fazer tudo de uma vez, entendeu? Tu pode fazer a primeira parte lá de encarar os problemas, o cenário ideal, em um momento, depois, sei lá, daqui um dia ou até mesmo mais tarde, tu pode vir para essa parte, entendeu? Tu vai aplicar aquele filtro, que aí você vai analisar de forma revisional. Você vai olhar a coluna ali do que te causa sofrimento, descontentamento, e tu vai olhar a coluna de cenários ideais. E aí o que eu quero que você faça? Tu vai usar o pragmatismo e o realismo para se fazer perguntas, entende? Para você ver se aquilo vai se sustentar depois do filtro da realidade. Então, por exemplo, posso me livrar desse problema totalmente? É uma pergunta. Eu realmente preciso disso para ter ausência de sofrimento, né? Olhando do escopo do cenário ideal. Será que o preço justificará o fim, né? Às vezes, por exemplo, tu tem uma ambição muito grande ali no cenário ideal. E aí tu fazendo um raciocínio ali simples, com o conhecimento que você tem hoje, será que custaria muito caro chegar nesse patamar que eu quero? Entendeu? Por exemplo, uma coisa é você, pra mim tá tranquilo eu pegar uma propriedade ali de 150 mil, 200 mil. Outra coisa é você, eu queria uma mansãozona, tipo 800 mil, 1 milhão, 2 milhão, entende? São coisas completamente diferentes que vão exigir um acúmulo financeiro diferente, logo um esforço de trabalho também diferente. E aí, começando a fazer isso daqui, tu já vai perceber que alguns problemas que você elencou ali são maiores que outros, ou são mais importantes ali que outros. Alguns se você tivesse que escolher, tu escolheria, se eu pudesse escolher só um, eu queria me livrar desse problema aqui, ou desse sofrimento, entende? E aí tu já faz uma ordenzinha, pode organizar, como se fosse do pior, o que te causa mais sofrimento, para o que te causa menos sofrimento. E aí também tu vai perceber que algumas soluções e alguns cenários ideais ali que você anotou, provavelmente no filtro do realismo eles vão se tornar inviáveis, entende? Um exemplo aqui bem esdrúxulo, às vezes você quer ter uma vida parecida com a do Elon Musk, por exemplo. Só que aí tu para e pensa, pô, eu não tenho o conhecimento que o cara tem. Às vezes eu não tenho a desenvoltura. Às vezes tu pesquisa a história do cara, tu pensa, caramba, eu não tenho as moral de passar pelo que o cara passou para ter o que ele tem hoje. Às vezes tu pode até chegar à conclusão que algo de menor escala já é o suficiente para você. Por exemplo, você ter uma vida parecida com algum comerciante aí da sua cidade, região, bairro, entende? Tu não precisa mirar tão alto assim, entende?
vai de acordo com a realidade de cada um. Cada um sabe onde o seu calo aperta, cada um sabe a situação que está hoje, o conhecimento que tem hoje. Eu garanto para você que se você acompanhar aqui, tu vai evoluir bastante no conhecimento, entende? Vão se abrir portas na sua frente. Você vai conseguir um conhecimento no mercado tradicional como o mercado paralelo, que vão abrir portas para você e talvez abram até possibilidades aí que na sua vida que você não imaginava. É certeza. Na minha vida pessoal, quando eu converso com pessoas que estão nesse caminho, pessoas que às vezes procuram me ajuda, ou até indivíduos que eu vejo que ele quer dar uma melhorada, eu vejo o potencial, começo a conversar sobre essas coisas a respeito, eu sempre falo para o pessoal, né? Tu tem que filtrar o que seria viável para você de uma forma realista. Tu deve mirar alto, mas não mire tão alto, porque o projeto pode voltar na sua testa, né? Às vezes a pessoa ela cria uma expectativa muito grande e chega ali no depois do início ali da jornada, no meio do caminho, ela se frustra porque ela vê que cada vez parece que está mais longe. Não é que cada vez fica mais longe, é porque ela mirou muito alto. Às vezes a pessoa começou muito lá de baixo e é muito difícil ela dar uma virada na vida dela lá em cima, muito para cima, entendeu? O cara tem que ser realista. São poucos que conseguem sair do absoluto nada ali zero e viram um monstrão famosão aí com um patrimônio acumulado aí de milhões, às vezes bilhões, entendeu? Mas é muito possível sim um cara ser pobre, ele conseguir 1 milhão, 2 milhão. Esse dinheiro aí não é nada, cara. Eu até proponho um exercício para o pessoal fazer aí, principalmente quem tem acesso a avenidas, vias. Faz o seguinte aqui, ó. Tu chega ali perto de uma avenida, via, e aí tu para e pensa assim, cara, cada carro que passar aqui, eu vou considerar como se ele valesse 3 mil reais ou 5 mil reais. Eu sei que tem carro que vale muito, muito mais que isso, e pode até ter carros que valem menos que isso, uns badarosca aí, entendeu? Carro ali com manutenção pendente, batida, amassado, tal, enfim. Considera ali 3 mil, 5 mil reais, entendeu? Cada um que passar ali na sua frente, você vai contar, entendeu? Às vezes ali em questão de 5 minutos ou menos, passou ali na sua frente 30, 40, 50 carros, entendeu? Então, cara, eu garanto, 1 milhão, 2 milhão, pra quem não tem nada, é muito, entendeu? Mas depois você começa a fazer dinheiro, cara, é tipo, você vê que qualquer um pode ter essa quantia, entendeu? Eu não tô querendo esnobar, falar, era pra todo mundo ter 1 milhão, 2 milhão, mas eu tô falando, depois você começa nesse caminho de fazer um dinheiro, você vê que, cara, 1 milhão, 2 milhão não é nada, cara, é questão de tempo você alcançar, tempo e conhecimento. Tem muito dinheiro por aí, tem muito produto e serviço, a economia ela é forte, infelizmente, por questões aí governamentais e outras questões que a gente pode entrar em assuntos assim, em vídeos posteriores. Infelizmente essa riqueza às vezes fica muito concentrada ou ela é talhada de você a todo dia, a todo momento, toda hora. Então aí você chegou até aqui, você fez as anotações, anotou os problemas, anotou o cenário ideal e aí você filtrou com pragmatismo e realismo, fez aquela filtragem que eu te falei. Agora você tem anotado lá os seus principais problemas de forma pragmática e realista e os seus cenários ideais ou cenário ideal de forma pragmática e realista também, tá tudo filtrado. Eu quero que você mantenha essas anotações salvas. Agora que você refinou ela, a gente vai usar ela posteriormente, entende? Nos próximos passos elas vão ser a justificativa, mas elas vão ser, em última análise, as justificativas do seu caminho, entende? O nosso segundo passo barra princípio, que já vai ser fazer um planejamento ali. Planejamento simples, já definindo algumas metas, objetivos, caminhos. A gente já vai deixar bem esquematizado já. E aí tu pode vir aqui, mas cara, Brokensteel, eu não tenho nem renda, nem tô trabalhando ainda. Mesmo que você não esteja trabalhando, é bom que você faça isso daqui igualzinho. Quais são os problemas que você tem, cenário ideal, deixa tudo anotadinho.
Segue toda essa série de vídeos aqui com os 4 princípios. Tu deixa tudo no esquema, vai deixar tudo amarradinho, enxuta, e quando você conseguir uma fonte de renda, tu já vai usar essa fonte de renda, tu já vai fazer um manejo do dinheiro assim que ele cai na sua mão, entende? Claro, tu pode, às vezes tu tá precisando de um celular, comprar roupa, tal, tu vai fazer isso, cara, entende? Só que aí tu deixa esquematizado ali seu plano de vida já, pra quando o dinheiro cai na sua mão, tu já ter um manejo certinho ali pra não perder tempo, entendeu? Então, pra quem tá desempregado, é o mesmo esquema. Faz todo o trabalho aqui como se você estivesse trabalhando. Claro, considerando que você não tem renda ainda, considerando as suas situações atuais aí, todos os seus problemas, cenário ideal, a mesma coisa. E aí tu vai deixar tudo certinho para quando o dinheiro cair na mão, para você fazer o manejo dele de forma eficiente, sem perder tempo. Eu já falei isso daqui, né? O ativo mais escasso é o tempo. Em média ali, mesmo você sendo rico ou pobre, claro, o rico ele consegue postergar um pouquinho mais a vida dele, consegue viver um pouquinho mais, mas não é muita coisa, tipo 5, 7 anos, sei lá. Não tem muita diferença entre o tempo de vida do rico e do pobre. Então, geralmente a gente tem o mesmo tempo aqui nessa terra, entendeu? A questão é você não ficar perdendo tempo. Quanto antes você deixar planejado ali o manejo do dinheiro, melhor. Então, se você chegou até aqui, tem interesse em dar uma evoluída aí no seu patrimônio financeiro, seja pelo motivo que for, motivo pessoal seu aí, às vezes você está almejando um patamar melhor de vida, ou só quer deixar de sofrer tanto aí de ficar na mão de empresário, patrão, de governo, ficar passando vontade com isso ou aquilo. Se você quer dar uma resolvida na sua vida e não sabe como, acompanha aqui essa série de vídeos. Serão 4 passos, eu passei um já. No final desses 4 passos eu vou dar uma conclusão, recapitulando o que a gente já viu e dando novas sacadas também. Posteriormente eu já vou estar lançando o próximo vídeo falando sobre o segundo passo, o princípio, que vai ser o planejamento simples e definições de objetivos. Vamos colocar um pouquinho a mão na massa ali, já planejar algumas coisas, aspectos da vida, levando em consideração essa lista que a gente acabou de fazer, certo? Se tu gosta desse tipo de conteúdo, você acha que ele agrega alguma coisa pra você, fica ligado aí que vem coisa boa pela frente.